Letícia olhou para o aviso fixado na velha porta da casa grande. O papel amarelado balançava suavemente com a brisa que entrava pelas frestas da madeira, como se quisesse sussurrar o futuro sombrio que se aproximava. Ela apertou os olhos, tentando ler a letra desbotada, mas as palavras eram claras o suficiente. O leilão seria realizado em 3 dias. E Brasa, o cavalo mais valioso e feroz da fazenda Monteiro, estava na lista. A fazenda, que antes brilhava com o calor das memórias da infância, agora parecia mais vazia e silenciosa, como se o próprio solo estivesse lamentando a perda de seus antigos donos. O pai de Letícia, sempre tão forte e decidido, e sua mãe, com sua risada leve e presença acolhedora, haviam partido num acidente suspeito há apenas alguns meses. De repente, a responsabilidade de tudo estava em suas mãos, e o peso parecia insuportável. Ela olhou para o estábulo, onde o som de um cavalo troteando ecoava no ar. Brasa estava lá, como sempre, imponente e tempestuoso, como um reflexo de toda a luta que Letícia enfrentava para manter a fazenda viva. A ideia de perder o cavalo a fez sentir um nó na garganta. Brasa não era apenas um animal de estimação. Ele era o símbolo da força e da paixão que seus pais tinham pela fazenda, e também a última ligação entre ela e o que restava da sua família. Com o aviso em mãos, Letícia caminhou até a sala onde o tio Geraldo a aguardava, sentado à mesa com os braços cruzados e a testa franzida. Ele a observava com aquele olhar duro e impenetrável, como se ela fosse uma estranha. "Você leu isso, Letícia?", disse ele com sua voz grave e fria, sem nenhum traço de compaixão. "Nós não temos outra escolha. A fazenda está afundando em dívidas, e os cavalos têm que ser vendidos. Todos, inclusive o Brasa." Letícia sentiu uma raiva crescer dentro de si. "Não, tio", respondeu ela, tentando manter a calma. "Brasa não vai ser vendido. Eu vou lutar para manter a fazenda. Se a gente tiver que vender alguma coisa, que seja outra coisa, mas não ele." Geraldo deu uma risada baixa, quase um grunhido. "Você está sonhando, menina. Não sabe nada sobre o que é administrar isso aqui. Seu pai e sua mãe talvez tivessem o coração no lugar certo. Mas o mundo não funciona assim. Olha ao redor, Letícia. O que temos são dívidas, e é isso que vai nos engolir." Ela podia sentir a pressão crescendo em sua cabeça, o peso do olhar do tio sobre ela. Cada palavra dele parecia um golpe em seu peito, tentando desmoronar sua determinação. Mas ela não podia. Não ia deixar isso acontecer. A fazenda era a herança dos pais, e ela não permitiria que a cobiça do tio destruísse tudo. "Eu sei o que estou fazendo", respondeu Letícia com mais firmeza. "Vou fazer tudo o que for preciso. E Brasa vai ficar." O tio ficou em silêncio por um momento, a expressão de desprezo ainda estampada no rosto. Depois, com um suspiro resignado, ele se levantou da cadeira. "Não vai ser fácil. Você vai aprender da maneira difícil, Letícia." Ela o observou sair da sala, a porta batendo atrás dele com um som abafado. No fundo, Letícia sabia que ele não a compreendia. Para ele, tudo se resumia a dinheiro e lucro. Para ela, a fazenda era mais do que isso. Era história, era amor, era a memória dos pais. Era a única coisa que restava de um tempo mais feliz. Com o tio afastado, Letícia caminhou até o estábulo. A velha estrutura rangia com o vento, e as sombras longas das árvores se estendiam sobre o terreno. Ela se aproximou de Brasa, que a observava com seus olhos brilhantes e desafiadores. Ele sempre foi assim, feroz, indomável, mas com algo mais por dentro. Um animal que só respondia àqueles que o tratavam com respeito e paciência. Letícia abriu a porta do estábulo lentamente, como se estivesse pedindo permissão para entrar no território dele. O cavalo deu um passo para trás, mas não se afastou completamente. Ela sentiu o cheiro da palha, da madeira envelhecida e da terra úmida. Aproximou-se do animal e estendeu a mão. Brasa cheirou sua palma, hesitante, mas aceitou o toque. O contato era firme, mas cheio de respeito. "Você e eu, Brasa", disse Letícia baixinho. "Vamos fazer isso."
Vamos provar para todos que você ainda pode ser mais do que o que eles pensam que você é. Eu não vou desistir de você. O cavalo resfolegou, como se entendesse as palavras dela, e deu um pequeno passo em sua direção. O laço que Letícia sentiu naquele momento foi mais forte do que qualquer argumento. Ela sabia que precisava fazer isso por sua família, por ela mesma e por Brasa. Ela passou os dedos pelo pelo avermelhado do cavalo, sentindo a energia que emanava dele, quase como se fosse um reflexo da própria força que ela precisava para enfrentar os desafios que estavam por vir. O futuro da fazenda dependia deles, de sua capacidade de superar tudo aquilo juntos. A tarde começava a escurecer, e as luzes da casa grande brilharam à distância. Letícia sentiu um peso no peito, mas não era o medo da derrota. Era o peso do legado que estava prestes a carregar, sozinha. Mas ela não estava realmente sozinha, não era? Ela tinha Brasa, e isso já era mais do que suficiente. Com uma última olhada para o cavalo, Letícia se virou para sair do estábulo. Mas antes de fechar a porta, ela ouviu algo. Um leve barulho, como se alguém estivesse se aproximando. O coração de Letícia acelerou por um instante, mas ao se virar, não havia ninguém lá. A noite havia caído silenciosamente, e a fazenda parecia estar em paz. De volta à casa grande, Letícia olhou para o papel do leilão mais uma vez, decidido. Ela sabia o que precisava fazer. Não importava o que fosse preciso. Ela não deixaria que o tio roubasse a fazenda, nem que Brasa fosse vendido. Letícia apertou os punhos com os olhos fixos no horizonte. O futuro da fazenda dependia dela. Ela faria o que fosse necessário. Letícia pega o documento que caíra do estábulo, e seus olhos se arregalam ao ver a assinatura do tio Geraldo no papel. Será que ele escondia mais segredos do que ela imaginava? O sol ainda não havia se posto, mas o calor do dia estava começando a ceder. Letícia estava na varanda da casa grande, o vento fresco da tarde balançando seus cabelos escuros enquanto ela olhava para a vastidão da fazenda. Aquele lugar, que um dia fora cheio de vida e risadas, agora parecia sufocado pela tensão. O peso da responsabilidade sobre seus ombros parecia mais intenso a cada dia, e as ameaças de seu tio Geraldo estavam se tornando cada vez mais reais. No bolso de sua calça, o papel que ela havia encontrado na noite anterior ainda estava lá, dobrado e guardado com o cuidado de quem sabe que aquele pedaço de papel podia mudar tudo. Ela o tirou e, mais uma vez, o leu atentamente, tentando encontrar algo que pudesse explicar o que estava acontecendo. O nome de Geraldo estava lá, e ela sabia que ele estava envolvido em algo muito maior do que apenas a venda dos cavalos. Algo que tinha a ver com negócios ilícitos e um possível esquema para tirar a fazenda dela. Tem que haver algo mais, Letícia pensou, apertando o papel entre os dedos. Ele não pode ter feito tudo isso só por dinheiro. Algo muito mais grave está em jogo. O som de cascos no chão de terra interrompeu seus pensamentos. Era Rafael, o veterinário que, apesar de novo na fazenda, tinha se tornado um dos poucos aliados de Letícia. Ele estava vindo de direção ao estábulo, e Letícia o observou enquanto ele se aproximava. "Está tudo bem com o cavalo?" ela perguntou, tentando esconder a ansiedade na voz. Ela sabia que Brasa ainda era imprevisível, mas o progresso que ela havia feito com ele nas últimas semanas, embora pequeno, era o que a mantinha esperançosa. "Sim, está bem. Brasa está começando a entender que você não vai desistir dele", Rafael respondeu com um sorriso leve. "Mas temos que ter cuidado, Letícia. Ele é um cavalo difícil, e você ainda não o conhece completamente." Ela assentiu, olhando para o estábulo com um misto de determinação e preocupação. Brasa estava lá dentro, com a cabeça encostada na cerca, seus olhos brilhando de uma inteligência selvagem. Letícia sentia que algo entre eles estava se formando, um laço profundo que ia além da simples relação de cavalo e cavaleiro. Era como se Brasa estivesse se tornando uma parte de sua alma. "Eu não vou desistir dele, Rafael. Não vou deixar que o tio venda ele. Se eu tiver que vender a fazenda para salvar ele, eu vou fazer", Letícia disse com firmeza, sua voz tão decidida quanto um grito de guerra.
Rafael a olhou por um momento, seus olhos claros estudando-a com uma mistura de preocupação e respeito. Você sabe que é mais complicado do que isso, não é? Se ele conseguir vender os cavalos, a fazenda vai ser tomada pelos credores. E aí, o que restará? Ela olhou para ele, sentindo o peso da verdade em suas palavras. Mas algo dentro de si se recusava a aceitar esse destino. Eu vou encontrar uma maneira, disse, mais para si mesma do que para Rafael. Eles caminharam juntos até o estábulo, onde Brasa estava agora mais calmo, embora ainda mostrasse sinais de inquietação. Letícia entrou na baia e se aproximou dele com cuidado. Ele a observou, mas não deu sinais de agressão. Era um pequeno progresso, e ela sabia que cada pequeno passo contava. Rafael pegou uma das rédeas e começou a ajustar a sela. Você tem razão em não querer vender ele. Brasa tem muito potencial, mas o treinamento vai ser difícil. Ele tem medo de confiar nas pessoas, e é isso que precisamos trabalhar primeiro. Eu sei, Letícia disse, passando a mão pelo pelo avermelhado do cavalo. Mas não vou desistir. Não agora. Enquanto Rafael e Letícia trabalhavam em silêncio, ajustando as ferraduras de Brasa, ela não conseguia parar de pensar na descoberta que fizera naquela noite. O papel que ela havia encontrado no estábulo, com a assinatura de seu tio, estava claramente ligado a algo que ele tentava esconder. Mas o quê? O que mais ele estava fazendo para levar a fazenda à falência? E por que a morte de seus pais estava no meio disso tudo? À medida que os dias passavam, Letícia não conseguia parar de investigar. Ela vasculhou cada canto da casa grande, procurando por mais documentos que pudessem dar pistas sobre os planos de Geraldo. Ela passava horas no escritório de seus pais, revirando papéis e documentos antigos, mas nada parecia se encaixar completamente. Era como se uma peça importante do quebra-cabeça estivesse faltando. Certa manhã, enquanto o sol mal começava a surgir no horizonte, Letícia estava no estábulo com Brasa, tentando estabelecer um ritmo para o treinamento. Ela sabia que a corrida regional estava se aproximando, e essa poderia ser sua única chance de ganhar algum dinheiro e salvar a fazenda. Mas ela também sabia que, se não conseguisse domar Brasa a tempo, a fazenda poderia ser perdida antes mesmo da corrida acontecer. Está na hora de tentar um pouco mais de pressão, disse Rafael, observando Letícia enquanto ela começava a guiar Brasa em um círculo pequeno dentro da baia. Ele está mais calmo hoje, mas ainda não o controle totalmente. Letícia balançou a cabeça, irritada consigo mesma. Eu não sei o que mais fazer. Cada vez que tento, ele fica mais agitado. Rafael se aproximou e a observou por um momento. Talvez seja isso. Você está tentando controlar ele. Não é assim que se trabalha com um cavalo como Brasa. Ele precisa de confiança, não de força. Ela olhou para ele, tentando compreender as palavras. Não era fácil ouvir o que ele estava dizendo, mas no fundo, sabia que ele estava certo. Ela não podia continuar com o mesmo método. Brasa não era um cavalo qualquer. Ele era especial, mas também tinha sua própria personalidade forte e indomável. Ela teria que mudar sua abordagem, e rápido. Eu sei o que você quer dizer, disse Letícia respirando fundo. Mas como vamos ganhar a confiança dele então? Rafael sorriu levemente. Você vai ter que começar com algo simples. A primeira coisa que um cavalo precisa saber é que quem está no comando não vai desistir dele. E você não vai. Letícia olhou para Brasa e sentiu um impulso de confiança. Ela não podia deixar que ele fosse apenas uma vítima das circunstâncias. Não, ela ia lutar por ele. E mais importante, ela ia lutar pelo que restava da fazenda. Mas havia algo mais. Algo que ela ainda não conseguia entender completamente. Ela ficou em silêncio por um momento, olhando o cavalo enquanto ele a observava com os olhos penetrantes. Uma sensação de inquietação começou a tomar conta dela, como se houvesse algo mais por trás da tensão entre ela e o cavalo. À medida que a manhã avançava, Letícia foi ficando mais certa de que algo estava acontecendo. Geraldo estava jogando um jogo sujo e ela estava no centro disso tudo. Mas o que exatamente ele estava escondendo? E por que agora,
Depois de tanto tempo, ela começava a sentir que a morte de seus pais não havia sido um simples acidente. Ela saiu do estábulo, determinada a descobrir o que mais estava em jogo. A verdade estava bem diante dos seus olhos, mas ela ainda não sabia como conectá-la. Mais tarde, enquanto Letícia tentava fazer sua primeira refeição do dia, o som de uma porta rangendo no fundo da casa chamou sua atenção. Ela se virou e viu uma figura familiar, mas algo na expressão dessa pessoa a fez perceber que ninguém ali era quem parecia ser. O dia começava a se arrastar de uma maneira cansativa. Letícia estava na sala da casa grande, rodeada por papéis e documentos que pareciam nunca terminar. Cada folha trazia mais notícias ruins sobre a Fazenda Monteiro, mais números, mais dívidas, mais promessas quebradas. Ela tentava ignorar a pressão, mas a sensação de estar caminhando para o abismo era cada vez mais forte. Cada dia sem uma solução era um dia mais perto de perder tudo. Sua cabeça estava cheia de dúvidas, mas uma coisa era clara: o leilão estava chegando, e com ele, a chance de salvar a fazenda e seu futuro. Mas para que isso acontecesse, ela precisava de dinheiro, e rápido. A corrida regional era a sua última chance de reverter a situação, mas ela sabia que não bastava apenas inscrever Brasa. Ele tinha que competir de verdade, tinha que vencer, e para isso, ela precisava confiar no cavalo mais do que nunca. "Eu não vou deixar que eles levem você, Brasa", murmurou Letícia para si mesma, enquanto olhava para o estábulo pela janela da sala. O cavalo estava lá fora, mais calmo, mas ainda imprevisível. Ela sabia que ele sentia a mesma tensão no ar, a mesma angústia. Mas ao mesmo tempo, sentia que ele confiava nela, que o vínculo entre eles estava ficando mais forte a cada dia. Com um suspiro, Letícia se levantou da mesa e caminhou até o estábulo. O som dos cascos de Brasa ecoava, ressoando como um lembrete do que estava em jogo. Rafael já estava lá, ajudando o cavalo a se acostumar com o novo treino. Ele acenou com a cabeça quando Letícia chegou, como se dissesse: "Está indo bem." "Ele está começando a responder melhor, Letícia", disse Rafael, passando a mão pelo pescoço de Brasa. O cavalo levantou a cabeça e olhou para Letícia com os olhos brilhantes, mas ainda havia algo de selvagem nele. "Mas ainda tem um longo caminho pela frente. Não podemos relaxar agora." Letícia assentiu, sabendo que ele estava certo. O trabalho que ela e Rafael estavam fazendo com Brasa estava começando a dar frutos, mas o tempo estava se esgotando. O leilão, a cobrança das dívidas, o dinheiro necessário para salvar a fazenda, tudo parecia estar empurrando-a para uma parede sem saída. "Eu não sei o que mais fazer", disse Letícia, sua voz carregada de frustração. "Se eu não conseguir fazer Brasa ser o melhor, tudo estará perdido. E eu não posso deixar isso acontecer." Rafael olhou para ela, seu rosto sério. "Você está carregando muito em cima de si mesma, Letícia. Não é só sua responsabilidade. Mas se eu fosse você, tentaria encontrar outra maneira de levantar o dinheiro. Não podemos depender só de uma corrida." Ela olhou para ele surpresa. "O que você quer dizer? Você não acha que é a nossa única chance?" Rafael hesitou por um momento, como se estivesse pesando suas palavras. "O leilão não vai resolver tudo. Geraldo não vai desistir de vender os cavalos, mesmo se Brasa ganhar. Ele tem outros planos. Eu posso sentir isso. Algo não está certo aqui." Letícia sentiu um calafrio. Ela havia começado a perceber isso também. Seu tio estava cada vez mais impaciente, mais frio. Era como se ele estivesse esperando por algo que não envolvia apenas o dinheiro da fazenda. Ela precisava saber o que era, e rapidamente. "Você acha que ele está escondendo alguma coisa?" Letícia perguntou, a voz quase inaudível. Rafael olhou ao redor, como se certificasse de que ninguém estava ouvindo. "Eu não sei, mas depois do que você me contou sobre aquele papel, tem algo muito maior acontecendo. Geraldo pode estar envolvido em negócios ilegais. Eu só não sei até onde isso vai." As palavras de Rafael atingiram Letícia como uma lâmina afiada. Ela já desconfiava que a morte de seus pais não tinha sido um acidente simples, mas agora,
Com a confirmação de que o tio tinha negócios suspeitos, ela sentia o peso de uma nova verdade se formando. Algo muito grande estava em jogo, e ela não podia ignorar isso. Eu vou investigar mais, Letícia disse, determinada. Eu preciso entender o que ele está fazendo. Não posso deixar que isso acabe com tudo o que meus pais construíram. A tensão estava crescendo, mas Letícia não podia permitir que isso a paralisasse. Ela tinha uma missão agora: salvar a fazenda e descobrir a verdade por trás dos negócios sujos de seu tio. Mas para isso, ela precisaria de aliados, e Rafael já se mostrara mais do que disposto a ajudá-la. Vamos então, Rafael disse, empurrando Brasa suavemente. Vamos fazer o que for preciso para impedir que Geraldo vença. Letícia se aproximou de Brasa e o acariciou, sentindo o calor do corpo do cavalo e a conexão que começava a crescer entre eles. Ele ainda era impulsivo, ainda tinha o temperamento indomável, mas ela sabia que com paciência eles poderiam superar qualquer obstáculo. Durante os dias seguintes, Letícia não poupou esforços. Ela vasculhou os documentos antigos dos pais, tentou falar com antigos amigos da família e procurou por pistas que pudessem revelar mais sobre os negócios de Geraldo. Cada pista que encontrava parecia levar a um beco sem saída, mas ela continuava, determinada a encontrar a verdade. A cada dia que passava, sua desconfiança sobre a morte de seus pais aumentava. Certa tarde, enquanto passava por uma das antigas estufas, Letícia viu uma figura familiar no portão da fazenda. Era o velho contador da família, o homem que havia trabalhado com seus pais por anos. Ele a viu e fez um gesto para que se aproximasse. Letícia sabia que ele tinha informações valiosas, mas ele nunca falara abertamente sobre o que acontecera após o acidente. Havia algo ali, algo que ele sabia, mas nunca teve coragem de dizer. Você precisa saber o que aconteceu, Letícia, disse o contador com a voz rouca. Seu tio, ele está envolvido em mais coisas do que você imagina. Eu sabia, mas não pude falar. Eu não tinha provas. Letícia o olhou fixamente, sentindo a pressão de seus ombros aumentar. O que ele fez? Perguntou, sua voz tremendo. O contador hesitou, olhou ao redor e então disse: Geraldo não só planejava vender a fazenda, ele também estava envolvido em um esquema de tráfico de cavalos. Seus pais descobriram e ameaçaram denunciar. Isso, Letícia. Isso foi o que causou o acidente. A revelação caiu sobre Letícia como uma bomba. Seus pais não morreram por acaso. Eles foram mortos porque estavam prestes a desmascarar o que seu tio estava fazendo. Eu não sabia como evitar isso. Eles eram bons, mas não conseguiram escapar. O contador disse com lágrimas nos olhos. Eu não pude impedir. Letícia sentiu uma onda de raiva e tristeza tomar conta dela. Tudo o que ela havia acreditado, tudo o que ela pensava saber sobre a morte de seus pais, estava sendo desmontado diante dela. E agora, com a verdade em suas mãos, ela sabia que a única coisa que podia fazer era lutar. E ela lutaria com todas as forças. Enquanto o contador se afastava, Letícia ficou sozinha no jardim, a mente a mil. Ela não podia deixar isso para trás. Seu tio tinha que pagar pelo que fez, e ela estava disposta a tudo para que ele enfrentasse as consequências. Quando Letícia se virou para voltar a casa, ela viu uma sombra se movendo no fundo do jardim. Sem saber por quê, ela sentiu que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. A manhã seguinte chegou como um sopro de ar fresco, mas Letícia não sentia a leveza do vento como antes. Ela ainda estava digerindo as palavras do contador e, embora a verdade tivesse finalmente se revelado, a dor da perda e da traição parecia ter se aprofundado. Seu tio Geraldo, além de tudo o que havia feito, não só destruiu os sonhos de seus pais, mas agora estava deixando sua própria sobrinha sem chão. A fazenda estava à beira do abismo, e ela sabia que não poderia esperar mais. Eu preciso fazer algo. Não posso ficar parada enquanto ele faz o que quer. Letícia murmurou para si mesma enquanto observava Brasa pastando no campo. O cavalo parecia mais calmo nos últimos dias,
Uma tranquilidade que, paradoxalmente, refletia a turbulência dentro de Letícia. Ela sabia que o leilão estava chegando, e com ele, a chance de perder tudo. Não era só Brasa que estava em jogo, mas todo o legado de sua família. A fazenda, que fora construída com tanto esforço e paixão, estava prestes a ser destruída por alguém que mal podia se considerar família. Letícia caminhou até o estábulo, onde Rafael a aguardava, como sempre, com uma expressão preocupada. Ele sabia que ela estava lidando com mais do que apenas o cavalo. A luta agora era pela fazenda inteira. "Está tudo bem com o Brasa hoje?" Letícia perguntou, tentando afastar a sensação de que o tempo estava se esgotando. "Sim, ele está bem. Mas a pressão de cima está crescendo, Letícia. Geraldo não vai parar até conseguir o que quer." Rafael respondeu, seus olhos se fixando nela com uma intensidade que ela ainda não sabia como interpretar. "Você tem algum plano?" Ela sabia que não podia esperar mais. A corrida era uma chance, mas não uma garantia. Geraldo tinha os recursos e a influência para manipular tudo a seu favor. Ela precisava de mais do que uma vitória na pista. Ela precisava de um golpe de mestre. A luta agora não era apenas contra o tempo, mas contra as sombras que se moviam ao seu redor. "Eu tenho uma ideia", disse Letícia, com um brilho nos olhos. "Mas para isso, vou precisar da sua ajuda, e de mais pessoas. Se for algo que envolva o leilão, você já sabe que não podemos esperar que isso aconteça sem interferência." Rafael disse, visivelmente preocupado. "Qualquer movimento errado e o jogo todo pode estar perdido." Letícia respirou fundo, sentindo a pressão de suas palavras. Ela sabia que tudo estava em jogo. Cada passo que ela dava agora poderia significar a diferença entre salvar ou perder a fazenda. "Eu vou dar um jeito, mas eu preciso que você fique comigo até o fim, Rafael. Não podemos falhar agora." Ele a olhou por um momento, os olhos refletindo o peso da decisão que ela acabara de tomar. Então, com um aceno de cabeça, Rafael respondeu, "Eu estou com você." Naquela noite, enquanto todos estavam ocupados com as tarefas do dia, Letícia se dirigiu até o escritório dos pais. Ela sabia que havia algo mais escondido ali, algo que pudesse ajudá-la a virar o jogo a favor dela e contra Geraldo. A gaveta secreta, que já havia sido mencionada pelo contador, parecia ser a última peça que faltava para completar o quebra-cabeça. O ambiente estava silencioso, exceto pelo som do vento que batia levemente nas janelas. Letícia se aproximou da velha escrivaninha de seu pai e puxou a gaveta inferior. Dentro, encontrou o que procurava. Uma série de documentos que, até então, ela jamais imaginara que existissem. Havia uma escritura de propriedade, algumas cartas de uma negociação que envolvia terras, e o mais importante, um contrato com um parceiro de negócios de Geraldo, datado de apenas alguns meses antes da morte de seus pais. Letícia leu as palavras com atenção, um frio na espinha crescendo à medida que ela entendia a extensão do envolvimento de Geraldo. Ele não estava apenas tentando vender os cavalos para resolver problemas financeiros. Ele estava fazendo acordos escusos, envolvendo a fazenda e suas terras em transações ilegais. A morte de seus pais não fora um acidente. Eles haviam sido uma ameaça a algo muito maior, e no final foram eliminados. Ela guardou os papéis cuidadosamente, sabendo que agora tinha algo valioso nas mãos. Aquele contrato era a chave para destruir os planos de Geraldo, mas ela ainda não sabia como usá-lo sem colocar tudo a perder. "Agora eu só preciso de um pouco mais de tempo", Letícia pensou, apertando os papéis contra o peito. "Preciso levar isso à justiça, mas o leilão vem logo. O tempo está se esgotando." Ela se levantou, caminhou até a janela e olhou para o campo. As estrelas estavam brilhando lá fora, silenciosas, como se também estivessem esperando que algo acontecesse. Ela sabia que a corrida estava chegando, mas não poderia apenas esperar. Algo precisava ser feito agora. Na manhã seguinte, Letícia reuniu Rafael e alguns dos empregados da fazenda em um encontro. Eles se encontraram discretamente no celeiro, longe das olhadas curiosas de Geraldo. Ela sabia que os funcionários fiéis à família poderiam ser seus aliados, mas ela também sabia que precisaria ser cuidadosa. Qualquer deslize poderia comprometer tudo.
O leilão está em 3 dias. Letícia começou com a voz firme. Mas antes disso, precisamos nos preparar. Eu encontrei algo que pode nos ajudar. Algo que pode impedir o tio de continuar com seus planos. Ela puxou os papéis da gaveta secreta e os mostrou para eles. Esse contrato é a chave. Eu tenho certeza de que se conseguirmos colocá-lo nas mãos certas, Geraldo não terá mais como se esconder. Todos estavam em silêncio, ouvindo atentamente. Sabiam o quanto isso significava, não só para Letícia, mas para todos eles. Precisamos ser rápidos, Letícia continuou. A corrida será nossa última oportunidade de levantar o dinheiro necessário, mas temos que garantir que Geraldo não tenha mais poder para interferir. Eu vou usar esse contrato como prova de suas transações ilegais, e se conseguirmos ir até a polícia antes do leilão, ele não terá para onde correr. Rafael olhou para ela com uma expressão preocupada. Mas Letícia, e a corrida? O que acontece se não conseguirmos esse dinheiro? Eu vou confiar em Brasa. Se ele puder competir, ele pode ganhar. E nós vamos usar isso a nosso favor. O dinheiro da corrida nos dará um respiro, e a partir daí, podemos agir. Com o plano formulado, Letícia e seus aliados começaram a se preparar para o que estava por vir. Sabiam que não teriam mais tempo. Cada segundo contava. O dia da corrida chegou mais rápido do que ela imaginava. Letícia, ainda tensa, fez os últimos ajustes em Brasa, sentindo sua respiração acelerada à medida que ela se preparava para entrar na pista. Ela sabia que estava enfrentando mais do que apenas uma competição. A corrida era a sua última chance de garantir que a fazenda tivesse algum futuro. E, com isso, ela também estava prestes a enfrentar uma das maiores batalhas de sua vida. Enquanto os cavaleiros se alinham para a largada, Letícia percebe que algo está errado. No fundo do campo, uma figura encapuzada a observa com atenção, uma presença ameaçadora que ela não consegue identificar. Letícia vira-se, com os olhos fixos no ponto onde a figura desapareceu. Ela sente um arrepio na espinha, sabendo que algo mais está por vir, algo que mudará o rumo de tudo. O céu estava limpo, mas Letícia sentia o peso de uma tempestade prestes a se formar. O campo estava tranquilo, mas a tensão na fazenda era palpável. Ela podia sentir a pressão do tempo escorrendo pelos seus dedos. O leilão se aproximava, e com ele, a possibilidade de perder tudo o que ela ainda conseguia chamar de seu. Brasa estava no centro de tudo, o cavalo que ela tinha treinado incansavelmente para a corrida que poderia mudar o destino da fazenda. Mas sabia que isso não seria o suficiente. Ela precisava garantir que Geraldo não tivesse mais controle sobre nada. Letícia e Rafael estavam no estábulo, preparando Brasa para o que viria. O cavalo estava mais calmo agora, mas ainda assim, a natureza selvagem dele era algo que exigia paciência e compreensão. Letícia acariciou o pelo avermelhado de Brasa, sentindo um vínculo forte com ele. Era como se estivessem conectados não apenas pelo esforço de treino, mas também pela luta que ela travava para salvar a fazenda e honrar a memória dos seus pais. Ele está pronto, Rafael disse, ajustando a sela de Brasa com cuidado. Mas é melhor você se preparar também. A corrida vai ser difícil. Eles vão tentar derrubar você, Letícia. Eles sabem que essa é a sua última chance. Letícia balançou a cabeça, tentando se concentrar. Eu sei. Eles sabem que a vitória na corrida pode significar a nossa salvação. E eu não posso deixar que eles saibam o quanto estou vulnerável. Mas a realidade era que ela estava vulnerável. Não só pela pressão financeira, mas pela ameaça constante de Geraldo e seus capangas. A cada passo que ela dava, Letícia sentia como se estivesse sendo observada, como se alguém estivesse esperando o momento certo para atacar. O dia da corrida finalmente chegou, trazendo uma sensação de urgência que parecia pesar sobre todos na fazenda. A cidade vizinha, onde o evento seria realizado, estava cheia de corredores, espectadores e rumores. Letícia sabia que, para muitos, essa corrida não era apenas uma competição. Era uma oportunidade de ver algo grandioso acontecer, de testemunhar a batalha entre ela e o próprio destino. Mas para ela, a corrida representava a última chance de provar que a Fazenda Monteiro ainda poderia resistir.
Enquanto ela se preparava para a corrida, Letícia percebeu que estava sendo observada. Não era só o público que a olhava com curiosidade. Uma figura conhecida estava parada ao longe, à sombra de uma das tendas. Ela sentiu um arrepio ao reconhecer o homem. Um dos capangas de Geraldo, alguém que ela nunca havia visto pessoalmente, mas que sempre estava por perto quando seu tio tinha algo a esconder. Ele estava ali, e isso só podia significar uma coisa. Geraldo estava pronto para jogar sujo. Com o coração batendo mais rápido, Letícia se afastou de Brasa por um momento, com a desculpa de fazer os ajustes finais no equipamento. Ela precisava pensar. Precisava de uma estratégia. Rafael estava ao seu lado, como sempre. Ele notou sua inquietação e perguntou: "O que foi, Letícia? Você parece mais tensa do que antes." "Eu sinto que algo está errado." Ela respondeu, olhando para a figura de Geraldo. "Ele não vai desistir. Eu sabia que ele faria algo para sabotar a corrida. Ele não vai me deixar ganhar." Rafael seguiu o olhar de Letícia e viu o homem observando-os. Ele franziu a testa. "Esse não é um bom sinal. Geraldo deve estar tentando garantir que você não ganhe essa corrida. Eu vou ficar de olho nesse sujeito." Letícia assentiu, mas sua mente estava em outro lugar. Não era só a corrida. Não era só Brasa. Ela precisava garantir que, se algo acontecesse, ela tivesse a vantagem. Ela sabia que os documentos que encontrou no escritório de seus pais, os contratos envolvendo seu tio e as transações ilícitas eram a chave para tudo. Mas ela não podia simplesmente expor isso em público, sem provas concretas e sem um plano. O tempo passou mais rápido do que ela imaginava. Ela e Brasa estavam prontos para a corrida, e a multidão já se aglomerava ao longo da pista. O som da multidão se misturava com o barulho das rodas de carretas e das ferraduras batendo no chão de terra. Letícia estava no centro, sentindo o calor do momento e o peso de toda a pressão em seu peito. Mas ela sabia que não podia fraquejar. Não agora. Quando os cavalos começaram a se alinhar na linha de largada, Letícia notou algo que a fez gelar por dentro. Um dos cavaleiros, aquele que estava à frente dela, olhou para ela de forma desafiadora. Ele era forte, parecia confiante, e Letícia sabia que ele estava ali para ganhar a qualquer custo. Algo sobre ele parecia errado. Ela sentiu uma onda de desconfiança. "O que é isso?" Letícia murmurou, olhando para Rafael. "Ele não é um dos competidores locais. Esse cavaleiro não faz parte do grupo habitual." Rafael observou o homem por um momento e franziu a testa. "Eu não gosto disso, Letícia. Acho que o tio Geraldo não está apenas apostando em você perder a corrida. Ele está colocando um de seus homens para sabotar." "Sabotar?" Letícia perguntou confusa. Ela já estava lidando com tantas ameaças, mas agora parecia que estava lidando com uma sabotagem direta. Rafael confirmou com um olhar. "Sim, esse cara não está aqui para competir de maneira justa. Ele vai tentar derrubar você na pista. E se ele conseguir, você perde a corrida. E a fazenda." Letícia sentiu uma onda de raiva. Como seu tio era capaz de tão baixo? Ele sabia o quanto essa corrida significava para ela, e estava disposto a fazer qualquer coisa para garantir sua derrota. Mas ela não iria deixar isso acontecer. Não agora. "Eu vou ganhar essa corrida, Rafael. Ele pode tentar me derrubar, mas eu não vou cair. Não vou deixar que ele vença. Eu tenho que vencer, não só por mim, mas por tudo o que meus pais construíram." Letícia disse, sua voz firme e cheia de determinação. Ela sentiu o olhar de Brasa em sua direção. O cavalo parecia entender, como se também estivesse pronto para enfrentar qualquer desafio. Eles eram uma equipe, e nada, nem ninguém, os faria desistir. Quando a largada foi dada, Letícia se concentrou em Brasa, sentindo o poder do cavalo se conectando com a sua própria força interior. Ela não estava ali apenas para competir. Estava ali para provar a todos, e a si mesma, que ela ainda tinha controle sobre seu destino. O campo se estendeu à sua frente e a corrida começou. O ritmo era frenético, mas Letícia não perdeu a compostura. Ela sabia que o cavaleiro à sua frente estava tentando intimidá-la e que a cada curva
Ele tentava se aproximar mais de Brasa, quase como se quisesse empurrá-los para fora da pista. Mas Letícia não cedeu. Ela usou cada movimento de Brasa para se posicionar melhor, para manter o controle. Ela sentia a confiança do cavalo crescendo à medida que a linha de chegada se aproximava. Mas no meio da corrida, algo inesperado aconteceu. O cavalo do homem à frente, aquele que ela desconfiava, deu um repentino movimento brusco e quase atingiu Brasa. A sabotagem estava em andamento. Letícia, com uma rapidez reflexiva, puxou as rédeas e desviou, quase caindo. Ela sabia o que estava acontecendo. Eles estavam tentando derrubá-la a qualquer custo. Com o coração disparado, Letícia gritou para Brasa: "Agora, Brasa! Vamos!" O cavalo, com um impulso de energia renovada, disparou para a frente. Ele sabia o que estava em jogo. E Letícia também sabia que naquela pista só havia uma coisa a fazer: vencer. Mas, ao olhar para os lados, ela viu o cavaleiro inimigo novamente se aproximando, com a intenção de jogá-la para fora da pista de uma vez por todas. O grito de Letícia ecoou na pista enquanto ela tomava uma decisão rápida, quase desesperada. Ela não só precisava ganhar, mas também garantir que a verdade sobre seu tio fosse exposta, antes que fosse tarde demais. A tarde chegava com o sol castigando levemente a terra seca ao redor da fazenda Monteiro. Letícia estava cansada, mas a cada nova descoberta sobre seu tio Geraldo, ela sentia a raiva e a determinação crescendo dentro dela. Tudo que havia descoberto nos últimos dias apontava para um esquema organizado de tráfico de cavalos. Não era só a fazenda em jogo, eram vidas, inclusive a dela mesma, se ousasse interferir demais. Ela havia acordado antes do amanhecer, atormentada por pesadelos que misturavam a lembrança de seus pais, o estalo de cascos na pista de corrida e a figura ameaçadora de Geraldo. Enquanto a luz pálida despontava, ela decidira que não podia mais hesitar. Precisava rastrear cada pista e encontrar algo concreto que pudesse incriminar o tio, impedir a venda dos animais e, principalmente, acabar com aquele ciclo de mentiras. O primeiro lugar que Letícia procurou foi o velho celeiro, onde, segundo um funcionário mais antigo, havia registros de compra e venda de cavalos guardados em caixas. Ela revirou tudo, mergulhada na poeira e na penumbra, procurando por evidências de que Geraldo estava negociando cavalos de maneira ilegal. Encontrou notas fiscais esparsas e recibos sem data, mas nada que apontasse de forma clara para o nome do tio. Ainda assim, guardou os documentos consigo, sabendo que qualquer detalhe poderia ser útil. De lá, seguiu para a casa grande, onde Rafael e o contador da família a esperavam. Ela planejava falar com eles, comparar o que havia descoberto e ver se encontravam alguma conexão entre os registros de compra e venda e os documentos que ela já tinha do escritório de seus pais. Quando entrou na sala, percebeu a expressão preocupada de ambos. "Você encontrou algo, Letícia?" perguntou o contador, ajeitando os óculos no rosto. "Alguns documentos de compra e venda de cavalos que não batem com o registro da fazenda." Ela respondeu, abrindo as folhas sobre a mesa. "Mas, sozinha, não sei se são suficientes para provar nada contra o Geraldo." Rafael puxou um dos papéis e o analisou em silêncio. "Vejam aqui", disse ele, apontando para um carimbo em uma das notas fiscais. "Esse carimbo é de um tipo de serviço de transporte de gado que foi fechado há pelo menos 2 anos. Se essa negociação foi datada recentemente, então é falsa." Letícia cruzou os braços, sentindo o coração acelerar. "Isso quer dizer que Geraldo está usando documentos velhos e forjando transações atuais. Ele pode estar fazendo isso para encobrir a origem desses cavalos. Talvez estes sejam exatamente os animais traficados." O contador balançou a cabeça. "Se vocês estiverem certos, isso já é alguma coisa. Mas ainda não é uma prova definitiva contra o seu tio. Precisamos de algo que ligue diretamente o nome dele a esses papéis." "Eu sei", Letícia disse, fechando as notas fiscais com cuidado. "Mas cada pedaço de papel que encontro me leva para mais perto da verdade. E quanto mais perto eu chego, mais perigoso isso fica." Ela não estava exagerando. Depois da corrida na qual quase fora derrubada,
Começara a notar movimentações suspeitas na fazenda. Portas que apareciam abertas sem explicação, pegadas estranhas perto do estábulo de brasa e até rostos desconhecidos circulando discretamente. Podia sentir a tensão crescente no ar, como se a qualquer momento algo fosse explodir. Na manhã seguinte, Letícia decidiu fazer uma visita a um antigo conhecido de seu pai, um fazendeiro da região chamado Seu Aguiar. Ele fora um grande amigo da família e talvez tivesse informações sobre o que acontecia por detrás do véu de negócios escusos de Geraldo. Pegou uma charrete emprestada e seguiu por uma estradinha de terra até a propriedade vizinha. "Eu não vejo você desde o enterro", disse Seu Aguiar assim que Letícia chegou. Ele tinha o rosto marcado pelas rugas, mas os olhos ainda eram vivos e atentos. "Sinto muito pelo que aconteceu com seus pais. Eles eram gente boa." "Obrigada", ela respondeu, forçando um pequeno sorriso. "Preciso conversar com o senhor sobre o meu tio Geraldo. O senhor sabe de algo que possa me ajudar?" Ela explicou tudo o que descobrira, e percebeu que o semblante de Seu Aguiar se fechava a cada palavra. Quando ela terminou, o homem soltou um suspiro pesado. "Não sei de detalhes, menina, mas há rumores. Gente falando que há uma rota clandestina de transporte de cavalos para fora do estado, e que seu tio está envolvido. Tudo muito sussurrado, ninguém tem coragem de falar abertamente. Mas se você tem provas, bata na porta das autoridades antes que seja tarde." Letícia saiu de lá com o coração ainda mais aflito. A suspeita de tráfico de cavalos agora ganhava contornos reais. Aquilo não era apenas uma lenda local. Seu tio estava se aproveitando da fazenda para ganhar dinheiro sujo. E ela precisava agir rápido, antes que Geraldo destruísse tudo por completo, ou, pior, descobrisse o quanto ela sabia. No fim da tarde, de volta à fazenda Monteiro, Letícia encontrou Rafael cuidando de brasa. O cavalo estava agitado, como se pressentisse a inquietação ao redor. Rafael, ao vê-la, percebeu a expressão apreensiva em seu rosto. "Você descobriu alguma coisa?" ele perguntou. "Várias. E nenhuma é boa. Geraldo provavelmente está envolvido em tráfico de cavalos. Há quem diga que ele tem contatos fora do estado. Eu só não sei o quanto disso tudo posso provar." Ela passou a mão no pescoço de brasa, tentando acalmar não apenas o cavalo, mas a si mesma. Havia tempos em que ela sentia que tudo estava prestes a ruir de uma só vez. E para piorar, a hora do leilão se aproximava, o que significava que seus dias para resolver aquela situação estavam contados. "Precisamos continuar o treinamento de brasa, mesmo com essa tensão", Rafael disse, olhando para a pista improvisada em volta do estábulo. "Se você planeja competir outra vez, precisa que ele esteja preparado para qualquer coisa. Afinal, sabemos que Geraldo não vai jogar limpo." "Eu sei", Letícia respondeu, lembrando-se de como quase fora derrubada na corrida anterior. "E eu não posso me dar ao luxo de perder. É a última cartada para conseguir algum dinheiro e pagar parte das dívidas." Nos dias seguintes, Letícia insistiu no treinamento com brasa. Mesmo cansada, mesmo com medo, ela subia na sela e cavalgava pelos campos, tentando afinar o ritmo com o cavalo. A cada galope, ela sentia a coragem fervendo em suas veias. A conexão com brasa parecia se fortalecer, como se o cavalo entendesse que ambos lutavam pela própria sobrevivência. Ao anoitecer, ela se trancava no escritório, analisando os documentos encontrados, buscando qualquer pista adicional que incriminasse Geraldo. Tentava conectar nomes e datas, refazia cálculos para ver se algo indicava a rota de transporte ilegal. A pilha de papéis sobre a mesa só crescia, e embora não tivesse a prova definitiva que desejava, percebia que já tinha material suficiente para levantar suspeitas formais. Entretanto, cada pequeno avanço trazia também um novo revés. Uma manhã, ao chegar ao estábulo, encontrou a porta arrombada. Alguém havia mexido nos equipamentos de brasa. A sela estava rasgada, o freio amassado. Ficou claro que aquilo não era um simples ato de vandalismo, mas sim sabotagem. Com o coração na boca, ela viu Rafael aproximar-se correndo. "Letícia, o que aconteceu aqui?"
Ele perguntou, horrorizado ao ver o estado dos utensílios. Alguém entrou de propósito para estragar nosso treinamento. Ela murmurou, tentando manter a calma. Mas não vamos parar. Eu vou buscar uma cela emprestada. A gente continua. No fundo, sabia que era apenas uma questão de tempo até algo mais sério ocorrer. Mesmo assim, não pensava em desistir. A fazenda e a memória de seus pais valiam qualquer sacrifício. No fim daquele dia conturbado, Letícia estava sentada nos degraus da varanda, olhando o pôr do sol, quando notou uma movimentação na estrada de terra. Um homem que nunca vira antes se aproximava, trazendo um envelope oficial nas mãos. Ele vestia uma camisa simples, mas tinha o ar de alguém que estava ali em missão urgente. Letícia sentiu um aperto no peito, pressentindo más notícias. O homem parou diante dela, limpou o suor da testa e perguntou: "Você é Letícia Monteiro?" "Sou." "O que deseja?" Ela respondeu, levantando-se devagar. Ele entregou o envelope lacrado. Mensagem da Comissão Regional de Corrida. Disseram que era urgente. Letícia abriu o envelope com as mãos trêmulas. Ao ler o conteúdo, seu rosto se contorceu em choque e raiva. Não podia acreditar naquilo. Um mensageiro da Comissão Regional de Corrida chega inesperadamente, alegando que Brasa está inelegível. Letícia sabe que isso é armação de Geraldo e estreita os olhos, decidida a contra-atacar. Na manhã em que Letícia foi notificada sobre a suposta inelegibilidade de Brasa, ela não conteve a indignação. Assim que recebeu o documento, atravessou o pátio da fazenda, buscando o homem que viera entregá-lo. Ele ainda estava próximo do portão de entrada, parecendo aguardar alguma reação. Com o papel na mão, Letícia se aproximou dele com passos firmes. "Isso aqui é um absurdo", ela disse, segurando o envelope que confirmava uma suposta proibição de Brasa na próxima corrida. "Quem mandou entregar este documento?" O mensageiro, visivelmente desconfortável, balançou a cabeça. "Recebi ordens da comissão, senhorita. Disseram que havia problemas na documentação do seu cavalo e que ele não poderia competir sem regularizar tudo." Letícia sentiu o coração disparar. Conhecia bem aquele tipo de desculpa burocrática. Geraldo já havia tentado outros caminhos para prejudicá-la, e aquela manobra parecia vir diretamente dele. Sem perder tempo, ela chamou Rafael, que saiu do estábulo assim que percebeu a discussão. Ao vê-los juntos, o mensageiro pareceu ainda mais incomodado. "Espere um momento", Letícia falou, apertando o papel contra o peito. "Temos todos os certificados de Brasa em dia. Vacinas, registro de propriedade, histórico de saúde. Nada disso é irregular." Rafael, sem dizer palavra, correu até a Casa Grande em busca do contador, que surgira dias antes com os documentos oficiais. Eles voltaram com uma pasta repleta de papéis e Letícia, respirando fundo, exibiu ao mensageiro cada certificado devidamente carimbado. "Se existe alguma irregularidade, mostre-me onde", ela desafiou, abrindo os braços. "Porque aqui está tudo certo." O homem examinou os papéis, coçou a cabeça e olhou de soslaio para o portão, como se quisesse fugir. "Parece que... Bem, deve haver algum equívoco. Não me passaram essas informações." "Pois agora você tem as informações certas." Rafael interveio, cruzando os braços. "Pode avisar quem quer que tenha lhe mandado que Brasa está apto a correr." Sem ter mais o que dizer, o mensageiro se afastou apressado, deixando o envelope para trás. Letícia soltou o ar que estava prendendo, mas a sensação de vitória durou pouco. Logo ela percebeu que aquilo era apenas mais um dos truques de Geraldo. O tio provavelmente arranjaria outra desculpa para tentar barrar Brasa. Ela sabia que não podia baixar a guarda. Enquanto Letícia e Rafael recolhiam os documentos, um burburinho chamou a atenção de ambos. Lá, perto da porteira, estava Geraldo, o rosto duro e sisudo, conversando com um homem que ela não reconheceu de imediato. Assim que percebeu a presença da sobrinha, Geraldo terminou a conversa e se virou na direção dela. "Você não vai desistir, vai?" ele perguntou em tom de deboche. "Mas não se preocupe, porque eu ainda vou conseguir o que quero." Antes que Letícia pudesse responder, o tio seguiu em direção à estrada,
levando consigo aquele homem desconhecido. A expressão nos olhos dele era de quem lamentava não ter conseguido impedir a confirmação de Brasa na corrida. Letícia notou que algumas pessoas da fazenda espiavam de longe, preocupadas, como se, a qualquer instante, uma tragédia pudesse acontecer. Passado o tumulto, a rotina da fazenda parecia retomar um ritmo trabalhoso. Os funcionários antigos, leais à família Monteiro, se juntaram para consertar tudo que estava quebrado ou desgastado. Ajustaram o cercado, fizeram reparos no velho estábulo e checaram o estado de cada cavalo. A unidade do grupo deu a Letícia um fio de esperança. Ela não estava sozinha, afinal. No mesmo dia, depois do almoço, Letícia pegou Brasa e decidiu fazer um treino leve pelos arredores. Rafael acompanhou a cavalo, mantendo certa distância, apenas observando. Brasa estava inquieto, mas não agressivo. A cada galope suave, Letícia sentia o coração menos apertado. Era como se aquele momento de calma fosse um respiro necessário em meio ao caos que se avizinhava. Quando retornaram para o estábulo, um dos funcionários aproximou-se correndo, o rosto pálido. Dona Letícia, venha ver isso. Ele apontou para uma pequena pilha de ração, ao lado do coxo de Brasa. Tem algo estranho aqui. Parece que botaram um pó diferente misturado à comida. Letícia se ajoelhou para conferir. A ração tinha uma coloração estranha e um cheiro levemente químico. Ela trocou um olhar preocupado com Rafael, que rapidamente recolheu tudo e jogou fora. Alguém tentou envenenar o cavalo. Ele constatou com a voz trêmula de indignação. Se Brasa tivesse comido, sabe-se lá o que poderia ter acontecido. Cheia de raiva, Letícia marchou na direção da casa grande, onde suspeitava que Geraldo estivesse. Não precisou procurá-lo muito. O tio estava sentado na varanda, parecendo casual demais para alguém que podia ter cometido uma tentativa de envenenamento. Tio Geraldo, você sabe de algo sobre a ração contaminada que estava no coxo de Brasa? Ela o confrontou sem rodeios. Ele ergueu as sobrancelhas, fazendo o papel de inocente. Não faço ideia do que você está falando. Acaso acha que eu tentaria matar o cavalo? Os lábios de Letícia tremeram de raiva. Eu não disse matar, disse envenenar, mas pelo visto matou a charada sozinho. Cuidado com o tom, menina. Ele se levantou, o olhar faiscando. Eu não preciso sujar minhas mãos. Se alguém fez isso é porque sabe que esse cavalo não deve competir. Os dois se encararam em silêncio, até que Letícia percebeu que bater de frente com ele ali, na frente de todos, talvez não fosse o melhor caminho. Ela girou nos calcanhares e saiu, respirando fundo para não perder a cabeça. Precisava manter o foco na corrida e na busca por provas contundentes contra o tio. Já no fim do dia, um estafeta chegou à fazenda trazendo uma carta de cobrança. Era a notificação final. Letícia tinha até a data da corrida para quitar uma parcela substancial das dívidas, ou a fazenda iria a leilão. O mensageiro não conseguiu esconder a expressão de pena ao ver a reação da moça. Eu sinto muito, mas tenho ordens de entregar isto pessoalmente, disse ele, tirando o chapéu em sinal de respeito. Letícia agarrou a carta, o coração disparando ao ler os valores exorbitantes que estavam pendentes. Mesmo que vencesse a corrida, nem todo o prêmio seria suficiente para cobrir aquela soma. Ela cogitou vender o restante do gado, mas alguns funcionários insistiram que ela esperasse, pois ainda havia esperança de conseguir algum empréstimo ou apoio da vizinhança. A fé que eles depositavam nela reacendeu a coragem de Letícia, mas também a fez sentir o peso de não poder decepcioná-los. Naquela noite, exausta de tanto esforço e preocupações, Letícia chamou Rafael ao escritório dos pais. Ali, sob a luz amarelada de um abajur, espalhou sobre a escrivaninha todos os papéis que tinha contra Geraldo. O contador ficou ao lado, ajudando a compor uma narrativa que, se bem estruturada, poderia incriminá-lo de vez. Eles falaram em voz baixa, pois não sabiam quem poderia estar ouvindo. A fazenda, apesar de grande, tinha corredores silenciosos onde qualquer um poderia se esconder. Letícia falava sobre os últimos documentos, explicava como cada um se encaixava na trama de tráfico de cavalos, quando ouviu algo do lado de fora. Rafael congelou, o contador também. Um rangido no assoalho do corredor,
passos que se afastavam rapidamente. Alguém estava escutando, murmurou Rafael, levantando-se para checar, mas não havia mais ninguém. Letícia sabia então que Geraldo ou algum comparsa dele já tinha conhecimento de quão perto ela estava de expor toda a verdade. Guardou tudo às pressas, pedindo ao contador que trancasse os documentos em local seguro. Se Geraldo descobrisse onde estavam, poderia dar fim às provas antes mesmo de elas serem mostradas às autoridades. As horas passaram, e a madrugada chegou envolta em ansiedade. Letícia não conseguiu jantar, tampouco dormiu cedo. Precisava se certificar de que Brasa estava bem, de que nada mais seria sabotado. Com a lanterna na mão, foi até o estábulo dar uma última olhada no cavalo que cochilava tranquilamente. Respirou mais aliviada, acariciando-o por alguns instantes. Quando voltou ao quarto, sua cabeça ainda latejava com os problemas que se acumulavam. Tentava se convencer de que um pouco de descanso era fundamental, mas o medo da perda da fazenda e de um golpe final por parte do tio a mantinham desperta. Revivia cada cena do dia, cada revelação e cada ameaça, enquanto ouvia os ruídos noturnos típicos do campo. No entanto, bem perto da meia-noite, um barulho diferente ecoou no pátio. Deitada na cama, Letícia sentiu o coração disparar. Algo lá fora parecia se mover ao redor do trailer de transporte de cavalos, como se alguém estivesse mexendo nele às escondidas. Ao romper da aurora, Letícia já se encontrava em movimento. A madrugada ainda era silenciosa quando ela saiu de casa, apressada, com os pensamentos correndo tão rápido quanto seus passos. Enquanto caminhava pelo terreno esverdeado da fazenda, seus olhos varreram o pátio e logo ela percebeu uma figura suspeita que se afastava em disparada, passando ao lado do trailer onde Brasa estava guardado. A imagem ficou gravada em sua mente. Alguém tentando sair às pressas, como se quisesse evitar ser visto. Essa visão aumentou a sensação de que os planos de sabotagem estavam cada vez mais próximos e audaciosos. Ao retornar ao trailer, Letícia encontrou Rafael e alguns dos funcionários fiéis reunidos em volta do veículo. Lá, eles notaram imediatamente um dano que fazia o coração de Letícia acelerar. O eixo do trailer estava parcialmente cortado, expondo as ferragens e comprometendo a estabilidade do equipamento. "Alguém mexeu aqui de propósito", exclamou um dos empregados, enquanto o outro pegava uma caixa de ferramentas de forma apressada. Rafael imediatamente assumiu a liderança da situação. "Precisamos consertar isso rápido, Letícia. Se esse trailer quebrar na estrada, não teremos como seguir com Brasa a tempo da corrida", advertiu com voz firme. A tensão era palpável enquanto eles trabalhavam juntos, apertando parafusos e utilizando as ferramentas à disposição. O desgaste do equipamento e o corte mal feito significavam que o reparo seria improvisado, mas rápido o suficiente para que não houvesse mais percalços no trajeto. Letícia observava cada movimento, sentindo a angústia misturada com a determinação de não permitir que os sabotadores triunfassem. Com o trailer consertado às pressas, eles logo partiram. Letícia, montada em Brasa, liderava a pequena comitiva que incluía Rafael e alguns dos funcionários mais leais. O coração de todos pulsava forte. Cada batida era como um lembrete do quão delicada era a situação. No banco do motorista de uma velha caminhonete, Rafael conduzia-os por uma estrada de terra marcada por buracos e ondulações, típica das regiões rurais, onde cada solavanco fazia o trailer tremer. A viagem, por mais que acontecesse em um percurso conhecido, estava longe de ser tranquila. A estrada de terra, repleta de obstáculos naturais, exigia que todos estivessem atentos. Em determinado ponto, um forte solavanco os surpreendeu. O trailer quase foi lançado para fora da estrada ao passar por um buraco particularmente profundo. Letícia segurou as rédeas com força, enquanto os gritos de surpresa e preocupação ecoavam no veículo. Num instante que pareceu eterno, Rafael conseguiu estabilizar o trailer, e todos suspiraram aliviados, mesmo que por alguns segundos. A sensação de que algo mais ameaçador poderia acontecer pairava no ar. Depois de uma longa e tensa viagem, a comitiva finalmente avistou o local da corrida. O ambiente era uma mistura animada de bandeiras coloridas,
cavalos relinchando e o cheiro familiar de feno recém-cortado que preenchia o ar. No centro do recinto, os preparativos já estavam a todo vapor. Cavalheiros e competidores circulavam, ajustavam seus equipamentos e conversavam com um nervosismo quase contido. Era o tipo de atmosfera que, mesmo em meio à ansiedade, trazia consigo uma centelha de esperança. Assim que chegaram, Letícia imediatamente percebeu a presença de Geraldo. Ele estava do outro lado do recinto, a uma curta distância, conversando com alguns dos oficiais responsáveis pela organização da corrida. Seus gestos eram calculados e sua postura demonstrava uma frieza que contrastava com o calor da multidão. Letícia apertou os punhos e se preparou para o que parecia ser mais uma tentativa de intrometer seus desígnios. Sem perder tempo, ela conduziu Brasa do trailer para o pátio de desembarque. Assim que o imponente cavalo de pelagem avermelhada pisou no chão firme do local, os olhares dos demais competidores se fixaram nele. Murmúrios percorriam o ambiente. O animal tinha uma postura agressiva, que remetia à sua fama de ser um animal difícil de domar. Mas Letícia sabia da força e sensibilidade que se escondiam por trás daquele temperamento feroz. Cada par de olhos que se fixava em Brasa parecia julgá-los, mas ela mantinha a cabeça erguida e a voz firme ao apresentar o seu campeão para a organização. Logo, um dos oficiais se aproximou para realizar a inspeção final. Com um olhar minucioso, ele começou a examinar os papéis de Brasa: certificados, documentos de registro, histórico de saúde. Por um breve instante, todos presenciaram um clima de tensão quando ele quase se indeferiu o animal por uma pequena irregularidade técnica nos documentos. Letícia, com o coração acelerado, interveio de imediato, apresentando cópias autenticadas e explicando calmamente cada detalhe. Está tudo em ordem. Brasa é o nosso melhor atleta e tem toda a documentação necessária, afirmou Letícia com confiança, enquanto Rafael complementava com dados do histórico do cavalo. Após uma breve verificação, o oficial assentiu, e a aprovação foi dada. Mas a tensão não se dissipava totalmente. Enquanto Letícia ajudava Brasa a se acomodar, notou uma pequena mancha de dor em seu próprio braço, um lembrete recente do que havia sido uma tentativa de sabotagem. A lembrança daquele incidente a fazia estremecer, mas ela sabia que não podia ceder ao medo. A corrida era agora a sua única chance de virar o jogo. No meio dos preparativos, um competidor se aproximou discretamente de Letícia. Com um sussurro quase imperceptível, ele disse: "Cuidado, menina. Ouvi dizer que alguns desses competidores têm incentivos para te derrubar da pista. Ninguém gosta de ver um forasteiro vencer, especialmente quando há dinheiro e prestígio em jogo." Letícia apenas assentiu, absorvendo a advertência com a seriedade que a situação requeria. Ela já havia visto de perto as artimanhas dos aliados de Geraldo, e aquela conversa serviu para reforçar sua determinação. Rafael, percebendo a preocupação em seu olhar, aproximou-se e colocou a mão sobre seu ombro. "Você e Brasa já passaram por tanto para chegar até aqui. Lembre-se do quanto já conquistamos juntos. Você não está sozinha nessa luta", disse ele com firmeza e uma dose generosa de encorajamento. Essas palavras trouxeram um novo fôlego para Letícia. Ela sabia que, apesar de todas as ameaças e obstáculos, havia uma força inabalável na união com aqueles que acreditavam nela. Decidida, ela levou Brasa para um último treino de aquecimento na pista. Com o som de cascos ecoando e o suave roçar do vento, os dois cavalgaram ao redor do perímetro da arena. A cada volta, Letícia sentia a tensão ir embora, substituída por uma calma resoluta. Ela comandava Brasa com gestos suaves e palavras de incentivo, e o cavalo respondia em perfeita sintonia, mostrando que, apesar de sua natureza selvagem, estava pronto para o desafio. Enquanto completavam os laps, um olhar de determinação surgiu em seu rosto. Ela sabia que o desafio seria imenso, mas também tinha a convicção de que cada treino, cada sacrifício e cada risco tomado valeria a pena se conseguisse garantir o futuro da Fazenda Monteiro e honrar a memória dos seus pais. Do outro lado da arena,
Entre a multidão de competidores e oficiais, Geraldo finalmente se fez notar novamente. Seus olhos se fixaram em Letícia, e por um breve momento, o mundo pareceu parar. Ele a observava com um olhar que misturava desafio e desdém, como se quisesse dizer que ela jamais seria capaz de competir contra os seus próprios artifícios. Essa troca silenciosa de olhares entre tio e sobrinha ecoava todo o embate que se desenrolava fora da pista. Um embate entre a corrupção e a verdade, entre a ganância e a honra. Letícia sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao encarar aquele olhar. Era como se ele estivesse, com um simples gesto, desafiando-a a provar que ela era capaz de vencer, não apenas a corrida, mas tudo o que ele representava. Ela sabia que esse momento era o ponto de virada, o instante em que tudo se decidiria. Antes do início oficial da prova, ela deu uma última olhada para Brasa, que a encarava com olhos intensos e calmos, como se dissesse que estava pronto para enfrentar qualquer adversidade. Rafael, com o semblante de confiança, aproximou-se uma vez mais para um breve conselho de incentivo. Lembre-se, Letícia, estamos juntos nessa. Concentre-se em cada passo, em cada galope. Você e Brasa são uma equipe. Nada pode separá-los agora, disse ele, com um sorriso encorajador. Letícia tomou um fôlego profundo e, em silêncio, posicionou-se na linha de largada. O barulho da multidão e a energia crescente no ambiente criavam um misto de medo e entusiasmo. Ela sabia que, a partir daquele exato momento, todo o trabalho, todas as lutas e cada dor se transformariam em algo maior, algo capaz de mudar o curso da história da Fazenda Monteiro. No instante final, quando o sol se punha, colorindo o céu com tons avermelhados que lembravam o próprio Brasa, Letícia subiu na posição de partida. O coração batia acelerado, as mãos seguravam com firmeza as rédeas, e cada músculo estava preparado para a largada. Cavaleiros, tomem suas posições. O sol da manhã iluminava a pista de corrida com uma luz intensa, realçando as cores vivas das tendas e bandeiras que balançavam ao vento. O barulho da multidão começava a crescer. Uma mistura de vozes ansiosas, risadas nervosas e o som de cascos contra a terra batida. Era o dia decisivo. Letícia passara as últimas horas revendo mentalmente cada obstáculo que enfrentara até ali. Lembrava-se da sabotagem no eixo do trailer, das tentativas de envenenar Brasa, dos olhares maldosos de Geraldo e de seus comparsas. Apesar de tudo, estava ali, pronta para a maior prova de sua vida. Brasa, por sua vez, respirava forte ao lado dela, movimentando as orelhas a cada ruído mais alto. O cavalo parecia sentir a eletricidade no ar. Havia impaciência em seu trote curto, mas Letícia segurava as rédeas com delicadeza, tentando transmitir tranquilidade. Ela passara muitas madrugadas acordada, relembrando a morte dos pais, as descobertas sobre o esquema ilegal de tráfico de cavalos e o medo constante de perder a fazenda que tanto amava. Agora tudo convergia para aquele momento. Rafael aproximou-se, lançando um olhar firme e caloroso. É agora, Letícia. Lembre-se do que você e Brasa treinaram. Ele tocou de leve no pescoço do cavalo, como se também quisesse transmitir confiança a ele. Não deixe que o medo te domine. Mantenha o foco. Você sabe que são capazes de vencer. Ela assentiu, sentindo o coração acelerar. Olhou ao redor e reconheceu alguns dos competidores que dividiriam a pista com ela. Muitos tinham animais bem treinados e experiência em campeonatos. Outros a encaravam com descrença, pois sabiam que Brasa tinha a fama de indomável e perigoso. Mas Letícia não se importava com o que pensavam. Precisava daquela vitória não apenas pelo dinheiro do prêmio, mas para comprovar que estava no controle de seu próprio destino. Quando soou o aviso para que os competidores se alinhassem, Letícia montou em Brasa e dirigiu-se até a reta de largada, onde a multidão se amontoava para assistir. Sentia a adrenalina percorrendo o corpo, cada batida do coração ressoando como um tambor no peito. Alguns segundos antes do início, o locutor anunciou os nomes dos competidores, destacando o corajoso retorno da jovem Letícia Monteiro
e seu cavalo Brasa. A menção a seu nome provocou uma onda de burburinho, mas ela se manteve concentrada, ignorando os comentários. O estampido do tiro de largada ecoou. Num impulso uníssono, cavalos e cavaleiros saltaram à frente, cobrindo a pista de poeira. Letícia inclinou o corpo para a frente, permitindo que Brasa sentisse sua confiança. O cavalo respondeu com uma explosão de energia, disparando com força. Era como se o mundo ao redor desaparecesse. A única coisa que importava era manter o ritmo e evitar as armadilhas que, ela sabia, poderiam surgir. Nos primeiros metros, 2 competidores tentaram fechar Letícia contra a cerca lateral. Um deles lançou um olhar rápido em sua direção, a clara tentativa de intimidá-la. Mas ela, acostumada a situações limite, não se deixou abalar. Com um puxão suave nas rédeas, desviou a rota de Brasa e manteve a velocidade, mantendo-se firme logo atrás dos líderes. O vento batia no rosto de Letícia, levantando seus cabelos enquanto o coração parecia sair pela boca. Cada curva era um desafio, pois a pista tinha trechos sinuosos que podiam causar colisões ou quedas. A tensão aumentava quando ela via, pelo canto dos olhos, o cavaleiro que antes tentara encurralá-la aproximar-se novamente. Mas Brasa, como se adivinhasse a manobra, acelerou mais um pouco, escapando do movimento hostil por apenas alguns centímetros. Aos poucos, Letícia e Brasa começaram a diminuir a distância para o grupo da frente. Ela podia ouvir o som ritmado das patas do cavalo contra o chão e sentia cada fibra de músculo de Brasa trabalhando em sintonia com seu próprio corpo. Foi então que, numa curva mais fechada, um dos competidores perdeu o equilíbrio e caiu, causando uma confusão momentânea que abriu espaço para que Letícia passasse. Nesse momento, a torcida explodiu em gritos, assustada e ao mesmo tempo empolgada com a manobra inesperada. Com a pista mais livre, Letícia percebeu que apenas 2 cavaleiros permaneciam à sua frente. Eram os favoritos, figuras conhecidas no circuito, com cavalos extremamente bem treinados. Ela engoliu em seco. Precisaria de um último esforço para superá-los. Lembrou-se, porém, de tudo que Brasa superara. O passado de agressividade, o temperamento difícil, as tentativas de sabotagem. Lá no fundo, tinha a convicção de que ele aguentaria até o fim. A reta final surgiu. O cansaço pesava nos músculos de Letícia e Brasa ofegava, mas ela incentivou o cavalo com uma leve pressão das pernas. Ele respondeu com um novo fôlego, como se guardasse energia para aquela última arrancada. Um dos cavaleiros à frente percebeu a aproximação e tentou bloquear o caminho. Era claro que não queria deixá-la ultrapassar, mas Letícia manteve a calma, conduzindo Brasa por uma brecha estreita entre ele e o outro competidor. Foi uma manobra ousada, quase um suicídio de corrida, mas eles passaram. Em meio a gritos de torcida, Letícia viu a linha de chegada a poucos metros. O suor escorria pela testa e ela mal respirava, tamanha a concentração. Com um último impulso, Brasa esticou o pescoço e cruzou a linha de chegada praticamente lado a lado com o segundo competidor. A diferença era mínima, a ponto de a multidão conter o fôlego. Ninguém sabia direito quem vencera. O silêncio tomou conta do ambiente por alguns instantes, e Letícia tentava acalmar Brasa, cujo peito arfava, tentando recuperar o ar. Por fim, o locutor anunciou: "Após checarmos o photochart, declaramos Letícia Monteiro como a grande vencedora desta corrida." O estádio veio abaixo em aplausos. Uma mistura de aplausos, gritos de surpresa e sorrisos invadiu a pista. Letícia caiu em lágrimas, abraçando o pescoço de Brasa, que relinchou, ainda tenso, mas aliviado. Era a prova de que todo o esforço, toda a dor e cada sacrifício não tinham sido em vão. Agora, Letícia estava mais perto de quitar pelo menos uma parte das dívidas, mantendo a fazenda em pé, mesmo que temporariamente. Enquanto o público vibrava, Letícia ergueu a cabeça e procurou, entre a multidão, o rosto de Geraldo. Lá estava ele, ao lado de alguns homens que ela reconhecia como possíveis compradores de cavalos. Ao contrário dos demais, que festejavam, o tio estava pálido de ódio, com o senho franzido. Vendo a aproximação de Letícia, ele se afastou, mas não rapidamente o bastante.
Ela e Rafael, que já chegava a galope, o encurralaram antes que ele pudesse sumir. Acabou, tio Geraldo, disparou Letícia, enquanto algumas pessoas se aproximavam, curiosas. Ela tirou um envelope de dentro do bolso e o abriu na frente de todos. Aqui estão todas as provas do que você tem feito. Documentos que mostram o seu envolvimento com tráfico de cavalos, as falsificações de registros e os acordos para vender a minha fazenda debaixo do meu nariz. Em meio às exclamações do público, autoridades locais chegaram, atraídas pela movimentação. Ao ver a papelada e ouvir as acusações, um deles solicitou que Geraldo o acompanhasse para esclarecimentos. A princípio, o tio tentou argumentar, mas as evidências eram claras. Documentos originais e testemunhos de funcionários chegavam em cascata. O cerco estava fechado. "Isso é um erro! Uma armação!" exclamava Geraldo, tentando se desvencilhar. Letícia o encarou com uma mistura de revolta e alívio. "Não é armação nenhuma, é só a verdade, finalmente revelada." Sob o olhar atento da multidão, Geraldo foi contido e orientado a seguir com as autoridades. O escândalo era público. Alguns curiosos gritavam insultos, outros olhavam em choque. E Letícia, apesar de ter o coração acelerado, sentia um peso sair de suas costas. Tinha lutado tanto pela fazenda e pela memória dos pais, e agora era como se finalmente estivesse honrando esse legado. No entanto, quando os policiais começaram a escoltar Geraldo para fora da arena, Letícia notou algo que a fez estremecer. Ele não parecia apenas furioso. Havia um traço de preocupação em seu olhar, algo que sugeria que ele tinha mais medo do que as próprias acusações que pesavam contra si. Como se existisse alguém acima dele, alguém ainda mais perigoso a quem Geraldo temesse. Enquanto as autoridades escoltam um Geraldo furioso para fora, Letícia percebe um olhar apreensivo atravessando seu rosto, dando a entender que alguém mais também pode estar envolvido, preparando o terreno para o capítulo final. O sol mal surgia no horizonte quando Letícia acordou na manhã seguinte à corrida. Sua vitória com Brasa fora tão apertada quanto emocionante, e agora cada cômodo da casa grande parecia carregar o eco das comemorações do dia anterior. Ela se levantou, ainda sentindo o corpo dolorido pelo esforço físico e pela carga emocional de tudo o que havia vivido. Precisava organizar as ideias, pois muito ainda restava a fazer. A notícia de que Geraldo havia sido levado pelas autoridades circulava de boca em boca pela vizinhança, e alguns dos funcionários mais antigos ainda tentavam assimilar a realidade. O homem que se dissera protetor da família, na verdade, fora o responsável por quase destruir a fazenda Monteiro. Letícia, por sua vez, mal conseguia acreditar que chegara até ali. Pensava em seus pais, no que eles diriam ao vê-la enfrentar tanta adversidade. Depois de se vestir, ela foi direto para o pátio, onde se deparou com uma cena que a emocionou. Alguns dos funcionários, ainda com as expressões sonolentas, moviam fardos de feno e limpavam a área do estábulo de forma voluntária. Era um pequeno gesto de solidariedade, mas que carregava um grande significado. Um deles notou a presença de Letícia e acenou. "Bom dia, dona Letícia. Pode ficar tranquila que nós cuidamos daqui. A senhora já fez tanto por todos nós", disse com um sorriso cheio de respeito. Ela retribuiu o aceno, sentindo o coração aquecer. Aquela união inesperada era um sinal claro de que a fazenda não era apenas um pedaço de terra, mas uma comunidade que acreditava em seu potencial. Seguindo adiante, Letícia encontrou Rafael próximo ao celeiro, acariciando o focinho de Brasa. O cavalo parecia mais calmo, como se a corrida tivesse servido para que ele liberasse toda a tensão acumulada. Ainda assim, mantinha seu olhar intenso e vivo. "Ele está bem?" perguntou Letícia, aproximando-se com cuidado para também tocar no animal. "Está sim", respondeu Rafael, com um sorriso suave. "Um pouco cansado, claro, mas não há nenhum ferimento grave. Acho que, de certa forma, ele sabe que vencemos uma grande batalha." Letícia suspirou, lembrando-se do que viera depois da vitória. O momento em que enfrentou Geraldo publicamente, expondo os documentos que conectavam seu tio ao tráfico de cavalos
e a falsificação de registros da fazenda. Fora difícil reprimir a raiva e a tristeza ao constatar que ele, além de ter orquestrado negócios ilícitos, possivelmente tivera envolvimento direto na morte de seus pais. Mas ela precisava manter a cabeça erguida. Havia chegado a hora de reparar o que pudesse ser reparado, seguir em frente e, principalmente, honrar o legado que agora pertencia a ela. Antes do almoço, Letícia colocou sua melhor roupa e partiu em direção à cidade para dar um destino ao dinheiro ganho na corrida. Precisava quitar as dívidas mais urgentes da fazenda, aquelas que quase a haviam levado ao leilão. A quantia não era suficiente para resolver tudo de uma vez, mas ao menos amenizaria a pressão imediata. Quando chegou ao escritório dos credores, entregou o cheque da premiação e recebeu um recibo parcial de quitação. Ainda há pendências, advertiu um dos funcionários do local, apertando a mão de Letícia com certa formalidade. Mas isso já muda bastante a situação. Parabéns pelo resultado da corrida. E pessoalmente espero que a fazenda se recupere de vez. Letícia o agradeceu com um sorriso educado e deixou o lugar. Enquanto caminhava pelas ruas, percebeu que as pessoas a reconheciam. Algumas a cumprimentavam, outras a parabenizavam pela vitória. Muitos tinham ouvido os rumores de que ela expusera o tio corrupto. Eram cumprimentos sinceros, cheios de curiosidade e um certo alívio. A Fazenda Monteiro era importante para aquela comunidade, e a derrota de Geraldo parecia reacender esperanças gerais. No entanto, ao retornar para casa, Letícia encontrou Dona Rosa, a velha amiga de sua mãe, esperando-a na varanda com um semblante preocupado. A mulher segurava um envelope amarelado com o lacre já rompido. Parecia tensa. "Oi, querida", chamou Dona Rosa erguendo o envelope. "Isso aqui chegou de manhã. Achei que você precisaria ver." A jovem pegou o papel sem entender. Desdobrou a carta e começou a ler. As primeiras linhas soaram como um soco na boca do estômago. Havia referências a acordos feitos antes mesmo de Geraldo se aproximar da fazenda, menções a um nome desconhecido e, de alguma forma, uma insinuação de que alguém mais tivera culpa pela morte de seus pais. Letícia tremia ao chegar à última frase, que dizia algo como: "Se quiser saber a verdade completa, procure o verdadeiro articulador dessa tragédia." Seu coração acelerou. Lembrou-se do olhar apreensivo de Geraldo no momento em que fora escoltado. Será que outra pessoa estava por trás de tudo? A carta também indicava que essa pessoa era muito mais poderosa e que provavelmente Geraldo seria apenas um peão de um jogo maior. "Letícia, o que está escrito aí?" perguntou Dona Rosa, vendo a preocupação estampada no rosto da jovem. Ainda atordoada, Letícia releu a carta em silêncio. Depois, levantou o olhar para a amiga, tentando organizar os pensamentos. Como poderia haver um culpado maior? Geraldo já era responsável por tanta dor. Imaginar que existisse alguém acima dele tornava tudo ainda mais complicado. Mas naquele momento, Letícia percebeu que não tinha escolha, a não ser seguir a trilha de pistas até o fim. Mesmo que doesse descobrir outra vez que seus pais foram vítimas de interesses sombrios. "Eu não sei exatamente, Dona Rosa", respondeu com honestidade, a voz fraca. "Só sei que não posso parar agora. Preciso descobrir toda a verdade." Aquela nova revelação poderia abalar o frágil equilíbrio que Letícia começava a recuperar na fazenda. Porém, ela se negava a deixar as coisas pela metade. Sentia no fundo do peito que honraria de fato a memória dos pais somente quando todos os envolvidos fossem expostos. Ainda assim, havia algo diferente em seu olhar. Era uma mescla de dor, mas também de força. Tinha vencido a corrida, pagado parte das dívidas e afastado o tio criminoso. Nada a impediria de continuar. Mais tarde, Letícia caminhou com brasa pelas proximidades da fazenda, contemplando o pôr do sol. Deixou o cavalo sentir a relva macia, enquanto sentia o vento bater em seu rosto. A terra exalava o cheiro de esperança, como se todas as sementes ali plantadas pudessem finalmente florescer. Num instante de introspecção, ela se recordou do sorriso dos pais.
Imaginava que estariam orgulhosos de vê-la lutar com tanta determinação. Desalojou os pensamentos mais pesados e disse a si mesma que, pelo menos por aquela noite, merecia um momento de paz. Ao voltar para o pátio, encontrou-se com Rafael, que carregava 2 canecas fumegantes de café. Eles se sentaram em silêncio sobre um tronco largo, aproveitando a brisa noturna. "Você está bem?" ele perguntou, oferecendo uma das canecas. "Um pouco confusa", Letícia confessou. "Mas vou ficar bem. Tenho vocês ao meu lado, a fazenda está se recuperando. E Brasa está em segurança. Isso já é muito." Rafael concordou. Por um tempo ficaram ali, trocando olhares e sorrisos leves, sem precisar de palavras para entender o quanto aquela batalha os aproximara. Havia algo novo surgindo entre eles, uma cumplicidade diferente, forjada por cada perigo e cada conquista dos últimos dias. Mesmo assim, ambos sabiam que ainda poderia haver mais tempestades a enfrentar. Então, pouco antes de se despedirem, Letícia se levantou e observou as estrelas no céu escuro. Sentia a mesma ansiedade no peito que sentira naquela noite em que decidiu enfrentar Geraldo, mas agora era diferente. Era como se estivesse pronta para o que viesse, com a alma fortalecida pelo que já superara. Ao retornar para dentro de casa, acariciou o porta-retrato que mantinha na estante. Nele, seus pais sorriam em um dia feliz, sem saber de todas as ameaças que viriam. Letícia deixou que uma lágrima solitária deslizasse pelo canto do olho, não de tristeza, mas de saudade. Então, respirou fundo, sentindo em seu coração a presença viva de tudo o que eles haviam significado para a fazenda e para ela. Embora tudo pareça resolvido, Letícia ainda sente que algo paira no ar. Uma revelação final sobre sua família que pode mudar tudo o que ela acredita ser verdade.